5 anos após a separação. Ela, agora uma mulher vitoriosa, decide exibir a vida que ele sempre disse que ela nunca teria. Você nunca vai chegar a lugar nenhum, Helena. Você não nasceu para vencer. Ele disse sem tremer a voz, sem hesitar, sem sequer olhar nos olhos dela. A frase ecoou na sala pequena como um tiro abafado, mas certeiro. O currículo que Helena segurava escorregou dos dedos dela e caiu no chão com um som seco, quase inaudível, mas que pareceu marcar o instante exato em que o mundo dela rachou. Ícaro cruzou os braços, impaciente, como se estivesse dando um sermão em uma desconhecida, não na mulher com quem dividia a vida. Helena tentou respirar. Ícaro, por que você está falando assim comigo? Ele soltou um riso curto, um riso que machucava. Porque alguém precisa te dizer a verdade. Olha para você, Helena. Essa vidinha sua não leva ninguém para frente. Esse currículo aí? Ele apontou com o queixo para o papel no chão. Isso não te transforma em nada. Você nasceu para ficar onde está. No máximo. Ela deu um passo para trás, como se as palavras tivessem peso físico. Eu só queria tentar ajudar nas despesas, começar a trabalhar de novo. E eu quero uma vida decente, Helena. Ele rebateu. Uma vida que você não pode me dar. Você não combina com sucesso. Nunca combinou. O que vinha depois não foi um estouro. Foi um processo cirúrgico. Sem gritos, sem brigas, sem drama. Ícaro apenas foi até o sofá, pegou as 2 malas prontas e colocadas ali desde cedo. Malas que Helena não tinha percebido ao entrar. O que é isso? Ela perguntou, a voz já tremendo. Eu estou indo embora. Respondeu sem emoção. Eu cansei de tentar fazer você ser quem você nunca será. Ela sentiu o chão fugir. Ícaro, você está acabando com a nossa vida. Por quê? Ele respirou fundo como se a conversa fosse cansativa demais. Porque eu quero mais. E com você, esse mais nunca vai chegar. Você me prende, Helena. Me puxa para baixo. Eu me sinto menor do que você imagina. E não vou viver assim. As lágrimas começaram a descer antes que ela percebesse. Eu posso mudar. Posso melhorar. Ele negou com a cabeça, irritado. Não entende, né? Você não tem brilho. Você não tem presença. Você é sombra. Helena sufocou um soluço. A palavra cortou mais do que tudo. Sombra. Ela caiu de joelhos sem perceber que estava caindo. Por favor, diz o que eu errei. Eu conserto... Ícaro segurou a maçaneta da porta. Olhou para ela pela última vez, com um olhar vazio. Você não errou, Helena. Você só nasceu pequena demais para o que eu quero viver. E saiu. A porta bateu. E o silêncio que ficou foi tão violento que Helena levou alguns segundos para perceber que ainda respirava. Ela ficou ali no chão frio, braços envolvendo o próprio corpo, tentando impedir a sensação de que estava se desfazendo por dentro. A casa parecia maior, vazia, ecoando a frase que não parava de repetir na cabeça dela. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. As horas seguintes foram um borrão. Ela chorou até perder força nos braços. Tentou levantar 3 vezes e caiu nas 3. Passou a madrugada inteira acordada, sentada no sofá, abraçando as próprias pernas, como se isso impedisse o peito de quebrar ainda mais. Quando o sol entrou pela janela quebrada, aquela mesma que Ícaro sempre dizia que ela não merecia ter consertada, ela percebeu que o momento mais humilhante da vida dela tinha acabado de acontecer e que ninguém viria salvá-la daquilo. Ela ainda acreditava naquele instante que era exatamente o que ele dizia. Pequena, insuficiente, inútil, improdutiva, sem futuro. Mas ela não sabia, ainda, que aquele seria o ponto zero. O ponto onde todas as versões dela morreriam para que a verdadeira fosse criada do nada. A Helena que atravessaria o salão 5 anos depois com a cabeça erguida, nascia ali, destruída no chão. O destino ainda estava longe. A vitória ainda era invisível. A transformação parecia impossível. Mas, como toda a história do seu canal, a dor é o início, não o fim. E a frase cruel, aquela que ele disse sem peso, sem culpa, sem imaginar as consequências:
Seria o combustível que mudaria tudo. Helena ficou ali em silêncio, não porque tinha aceitado a sentença, mas porque algo dentro dela estava começando a se mover. Devagar, muito devagar, mas se movendo. E a vida, mesmo despedaçada, estava prestes a exigir dela uma decisão. Ou ela morria naquela versão triste e apagada, ou ela renasceria da própria destruição. O relógio avançou. O apartamento seguia mudo. A frase repetia e repetia. Até que, pela primeira vez desde que ele saiu, Helena fechou os olhos, enxugou o rosto, respirou fundo. E a história dela começou de verdade. 5 anos depois, não havia mais nenhuma sombra na mulher que caminhava pelo centro do salão principal como se fosse dona do próprio destino. Helena Parisi não era apenas reconhecida, ela era inevitável. Os lustres suspensos no teto alto refletiam a luz dourada que caía sobre ela, criando um halo que destacava cada detalhe do vestido preto de seda que abraçava seu corpo com elegância impecável. As costas nuas, o corte preciso, o brilho sutil do tecido, tudo transmitia a mesma mensagem. Ela chegou onde ele jurou que ela nunca chegaria. O salão estava em festa. Investidores internacionais conversavam próximos às paredes de vidro. Modelos e celebridades se misturavam com executivos, jornalistas, influenciadores. Havia champanhe francês em toda a bandeja. Fotógrafos disputavam ângulos. E no centro de tudo estava ela. Helena caminhava com passos lentos e calculados. Sorria pouco, não por arrogância, mas porque aprendera que quando uma mulher é poderosa, o silêncio dela fala mais alto que qualquer frase ensaiada. Ela se deteve no topo da escadaria principal. De lá, conseguia ver cada pessoa, cada movimento, cada detalhe. Mas seus olhos não estavam realmente na festa. Eles estavam fixos na porta de entrada. Às 21h, ele chegaria. Ou deveria chegar. Ícaro. O nome que ela não pronunciava há anos. O nome que queimava e impulsionava ao mesmo tempo. O nome que representava a ferida e a força. Helena tocou de leve o bracelete dourado no pulso. Um gesto automático que aprendeu quando precisava parecer ainda mais firme do que realmente estava. Respirou fundo. Seu coração acelerou um pouco, mas ela manteve a postura. A mulher que aquele salão via era inabalável. E era assim que precisava ser. Helena, Lucas, seu assessor, aproximou-se com o tablet em mãos. Sua foto está entre os tópicos mais comentados do país, e as revistas internacionais já estão divulgando sua coleção. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça. A imprensa perguntou se você descerá agora ou se quer esperar mais alguns minutos. Eu espero. Helena respondeu, sem tirar os olhos da porta. Algo me diz que o momento certo ainda não chegou. Lucas hesitou. Ele sabia, todos sabiam. Ela esperava por alguém. Nenhuma atualização sobre ele, acrescentou com cuidado. Helena não respondeu imediatamente. Só apertou o corrimão dourado com um pouco mais de força. Ele vem, Lucas, disse como se afirmasse uma profecia. E quando chegar, vai ser impossível não me ver. Lucas recuou com um aceno respeitoso. Sabia que não havia mais nada que pudesse dizer. Helena continuou observando a porta. A festa ao redor acontecia em ritmo perfeito, mas dentro dela, tudo parecia suspenso. Como se o mundo estivesse de pausa, aguardando o impacto de um momento que ela esperou, consciente ou não, por 5 longos anos. O salão inteiro respirava junto com ela. Talvez fosse apenas a imaginação dela, ou talvez o destino tivesse realmente decidido aproximar tudo naquele instante. Meu amor. O toque suave na cintura a tirou do transe por um segundo. Era Marcelo, alto, elegante, impecável no smoking sob medida. Homem de negócios nascido e moldado no mundo em que Helena lutou para entrar. Ele segurou a cintura dela com firmeza, como quem afirma posse e orgulho ao mesmo tempo. Você está deslumbrante, sussurrou, roçando os lábios na orelha dela. Todas as câmeras estão apontadas para você, como sempre. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Obrigada, Marcelo. Ele percebeu. Percebeu o foco dela. Percebeu que ela não estava realmente naquela festa.
Você está esperando alguém, disse sem rodeios. Helena manteve os olhos na porta. Estou. Marcelo respirou fundo, ajeitou a gravata. Assumiu a postura elegante de sempre, mas os olhos dele endureceram com uma sombra de ciúme. O ex. Ele declarou, não perguntou. Helena não respondeu, e o silêncio dela foi resposta suficiente. Marcelo não insistiu, mas a mão apertou a cintura dela um pouco mais forte, como uma marca silenciosa de território. Ele então se afastou alguns passos, assumindo a figura perfeita do namorado poderoso, mas sua presença ficou cheia de tensão ao redor. Helena o ouviu, mas não o acompanhou. O coração dela estava em outra direção. A porta. Sempre a porta. Ela tentou controlar o ritmo da respiração, mas o nervosismo era mais profundo do que queria admitir. Não era saudade, não era amor, era algo pior. Era a necessidade de fechamento, de confronto, de verdade, de ver nos olhos dele a consequência da frase que destruiu a versão antiga dela. Homens como Ícaro sempre aparecem quando veem que perderam o domínio. É uma lei silenciosa da mediocridade. Ao fundo, o quarteto de cordas mudou de ritmo, como se percebesse a tensão subindo. As conversas ao redor abafavam, mas para ela eram apenas ruídos distantes. Helena manteve a postura impecável, mas dentro dela tudo se movia em espirais. 5 anos construindo um império. 5 anos renascendo dos escombros. 5 anos se tornando tudo aquilo que ele dizia que ela nunca seria. E naquela noite, tudo se resumia a um único momento, um único olhar, um único passo atravessando aquela porta. Ele vem. Helena repetiu para si mesma, em um sussurro que nenhum convidado ouviu. E no instante seguinte, o clima do salão mudou. Sutil, intenso, quase imperceptível para quem não estivesse esperando. Mas Helena percebeu. Ela sentiu uma vibração diferente, um silêncio rápido entre uma música e outra, um movimento suspenso perto da entrada. E então, um segurança atravessou o salão com passos firmes. Chegou até ela, curvou-se discretamente e murmurou: Senhorita. Alguém pediu para entrar. Um homem. Sem convite. Mas quando ouviu o seu nome, disse que precisava vê-la. Helena não piscou, não tremeu, não sorriu. Ela apenas endireitou a postura. E naquele segundo, o destino alinhou tudo. A porta começou a abrir, e a vida que ela construiu sozinha estava prestes a encarar o passado que quase a destruiu. O salão luxuoso desapareceu como fumaça na memória de Helena. O brilho das luzes, o toque do ouro, o perfume caro, os sussurros dos convidados, tudo se dissolveu subitamente. De repente, ela estava de volta ao passado, ao verdadeiro começo, ao dia em que sua vida foi arrancada pelas raízes. A casa era pequena, escura, com cheiro de mofo entranhado nos móveis velhos. A luz da tarde entrava pela janela quebrada, misturando-se ao cheiro de chuva que antecedia uma tempestade. Helena chegou carregando 2 sacolas baratas do mercado. Dentro delas havia pão fresco e queijo simples, coisas modestas, mas que ela comprou com alegria. Tinha tido um dia bom e dias bons eram raros. No bolso estava um papel dobrado cuidadosamente. Seu currículo. Um que ela tinha impresso com esperança. Uma vaga de meio período num escritório simples. Um pequeno salário, mas para ela aquilo significava dignidade. Ícaro, chamou com voz suave. Ele estava sentado no sofá puído, as pernas afastadas, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido no chão. Helena sentiu o estômago cair. Aconteceu alguma coisa? Ele não respondeu. Foi aí que ela viu. As malas, encostadas na parede, fechadas, alinhadas. Ele respirou fundo, como quem termina uma luta interna. A gente precisa conversar. A frase soou como a porta de um abismo se abrindo. Helena sentou devagar, as mãos trêmulas sobre o colo. Ícaro, o que está acontecendo? Ele ergueu o rosto, e ela desejou que ele não tivesse feito isso. Os olhos dele estavam vazios.
Não havia dor, nem raiva, nem carinho. Havia apenas indiferença. E essa era a forma mais cruel de abandono. Eu não quero mais isso, disse com frieza. Não quero mais essa vida. Ela piscou confusa. Essa vida? Mas a gente, isso, nós, o casamento, essa casa, esse fracasso. Ele apontou ao redor. Eu não aguento mais. A palavra fracasso cortou fundo. Ícaro, eu posso arranjar um outro emprego, olha. Ela puxou o currículo do bolso, com mãos trêmulas. Saiu uma vaga boa. Eu posso tentar, posso melhorar, a gente pode. Ele levantou a mão, mandando-a calar. Helena, para, disse com frieza calculada. Você não entende o principal. Ela respirou fundo, lutando contra o choro. Então me explica, por favor. Ele inspirou devagar. E então, com a calma assustadora de quem lê um manual, ele disse: Você não tem brilho, você não tem ambição, você não tem presença, você não puxa ninguém para cima. Você é pequena. A palavra atravessou o peito dela como uma faca fina. Pequena, ela sussurrou. Sim. Ele continuou impassível. Algumas pessoas nascem para ocupar espaço, para serem grandes. Eu. E outras nascem para ficar na sombra, para seguir, para depender. Como você. As lágrimas finalmente caíram. Eu posso mudar, posso tentar. Não pode. Ele interrompeu novamente. Você é assim. E eu não quero mais viver com alguém que vai me impedir de crescer. Helena caiu de joelhos diante dele, o currículo ainda amassado na mão. Ícaro, por favor, não faz isso. A gente construiu tanta coisa, a gente pode... Ele se levantou do sofá, pegou calmamente as malas e foi até a porta. Sem olhar para trás, deixou cair a frase que marcaria a vida dela para sempre. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. E eu não vou afundar junto com você. A porta bateu. Seca. Definitiva. A casa ficou silenciosa. Um silêncio tão profundo que parecia uma entidade viva, sufocante, cruel. Helena ficou ali, ajoelhada, com o papel amassado na mão, sem ar, sem força, sem voz. O mundo parecia ter encolhido ao seu redor. Ela chorou tanto que o corpo tremia. A mente latejava, o peito ardia. Ela tentou levantar, mas caiu novamente. A dor era tão grande que parecia atravessar o tempo. Dias depois, ela ainda escutava a frase dele ecoando. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. O apartamento virou ruína ao redor dela. A geladeira vazia, o colchão desarrumado, as roupas largadas, os bilhetes cruéis antigos sobre a mesa. A mãe batia à porta pedindo para entrar. As amigas mandavam mensagens, mas Helena não conseguia reagir. Ela mal conseguia existir. A vida parecia ter sido trancada do lado de fora. E o que restou dentro da casa era apenas dor. Dor e a sensação de que tudo realmente estava perdido. Até que, numa madrugada silenciosa, ela se arrastou até o banheiro e acendeu a luz. O reflexo no espelho era devastador. Cabelos desgrenhados, olheiras profundas, lábios secos, olhar vazio. Uma versão dela que parecia morta por dentro. E foi ali, encarando a si mesma, que ela finalmente murmurou a frase que reacenderia a vida. Eu não posso continuar assim. Foi fraco. Foi pequeno. Foi quase nada. Mas foi o início. O primeiro sopro de vida depois da morte emocional. E essa pequena fagulha, essa minúscula indignação, seria o primeiro degrau da mulher que ela se tornaria. A mulher que hoje espera Ícaro atravessar a porta. A mulher que ele jurou que nunca existiria. Aquela frase, eu não posso continuar assim, ecoou no banheiro como se a parede tivesse devolvido não apenas o som, mas também um desafio. Helena ficou ali por longos segundos, olhando para o próprio reflexo, como se estivesse diante de uma estranha. Uma mulher despedaçada, consumida, invisível. Uma mulher reduzida pelas palavras de um homem que foi tudo para ela, e que agora era apenas um fantasma tóxico. Ela tocou o espelho. A superfície fria encontrou sua pele quente. Foi a primeira conexão real que ela teve consigo mesma em semanas. Eu não posso, repetiu.
mais firme. E pela primeira vez desde o divórcio, ela deu um passo para fora do banheiro não como alguém derrotada, mas como alguém que tinha acabado de despertar. O dia amanheceu cinzento, mas algo dentro dela estava diferente. Helena tomou banho, trocou de roupa, penteou o cabelo com dificuldade. Se olhou no espelho mais uma vez. Ainda parecia uma mulher destruída, sim, mas estava de pé. E isso era novo. Ela decidiu sair, sem destino, sem plano, sem saber se conseguiria voltar igual. O vento frio bateu no rosto dela como um tapa. Um lembrete bruto e honesto de que o mundo continuava existindo, mesmo que ela tivesse parado no tempo. Cada passo parecia pesar uma tonelada. O corpo fraco, a mente fragilizada, o coração ainda sangrando. Mas ela caminhava. E isso era mais do que tinha feito nos últimos dias. O bairro parecia diferente. Ou talvez fosse ela quem estava vendo tudo com outros olhos. As pessoas passavam, conversavam, viviam. E ela caminhava no meio da vida como quem tenta lembrar como se faz parte dela. Quando virou a esquina, uma vitrine chamou sua atenção. Não era uma loja grande, nem moderna. Era uma lojinha velha, com manequins gastos e luz amarelada. Mas havia algo ali, algo que fez seu coração dar um pequeno salto. Um vestido azul claro, simples, delicado, com uma costura que ela reconheceu imediatamente. Helena se aproximou da vitrine, tocou o vidro com a ponta dos dedos. Ela conhecia aquele tipo de trabalho. Sempre amou costurar, sempre se encantou com tecidos, cores, texturas, mas Ícaro sempre dizia que isso era coisa de gente que não tem ambição. Aquela lembrança feriu, mas também atiçou uma centelha dentro dela. Helena entrou na loja. A porta fez um som suave ao abrir, e uma senhora de cabelos grisalhos, presos num coque impecável, levantou os olhos do balcão. "Posso ajudar, querida?" Helena respirou fundo, ainda tímida. "Esse vestido na vitrine, foi você quem fez." A senhora riu sincera. "Eu? Não, minha filha." "Quem dera." Apontou uma caixa no fundo. "Vem de um ateliê pequeno que faliu. A dona fazia tudo à mão. Uma artista, mas sem sorte." Helena tocou a barra do vestido exposto. Era um trabalho honesto, cuidado, algo que carregava a alma. "Você gosta de costurar?" A senhora perguntou, percebendo o olhar dela. Helena engoliu seco. "Eu gosto. Sempre gostei." "Então faça." A mulher respondeu com naturalidade. "A gente só perde a vida quando para de criar." Helena baixou os olhos. Sentiu algo quente brotar dentro do peito. A senhora caminhou até a caixa no fundo e puxou várias tiras de tecido, pedaços coloridos, amassados, destinados ao lixo. "Isso aqui ia tudo para o descarte," ela disse, colocando a caixa sobre o balcão. "Mas talvez você faça algo bonito com eles." Helena ficou imóvel. A caixa parecia ridícula para qualquer pessoa, mas para ela era uma porta, uma oportunidade, uma chama. "Posso levar?" perguntou insegura. "Pode," a senhora respondeu. "Sem custo. Só me promete uma coisa." Helena a encarou. "Não desista antes de tentar." Foi a frase mais gentil que ouviu em muito tempo. Ela voltou para casa com a caixa apertada contra o peito. O apartamento ainda estava uma bagunça. Ainda tinha cheiro de abandono. Ainda carregava as marcas da dor. Mas quando ela colocou a caixa sobre a mesa, algo ali mudou. Era como se aquele espaço finalmente tivesse uma chance de renascer com ela. Helena abriu a caixa. Pegou um pedaço de tecido vermelho, outro azul, outro preto. E então tentou costurar. A linha arrebentou. Ela praguejou baixinho. Tentou de novo. Furou o dedo. Fez careta. Tentou mais uma vez. E mais outra. E outra. Ela errava. Mas errava tentando. E cada ponto torto, cada costura mal feita, cada dedo furado. Era uma cicatriz sendo fechada por dentro. Naquela noite ela dormiu sentada, com a cabeça caída sobre a mesa, as mãos segurando um protótipo torto, mas que ela chamaria, pela primeira vez em semanas, de algo dela. No dia seguinte repetiu. E no outro.
e no outro. 2 meses depois, o quarto que antes era depósito virou seu pequeno ateliê. Uma mesa improvisada, tecidos pendurados, linhas em potes de vidro, ideias rabiscadas em folhas velhas. Helena usava as peças que criava, e aos poucos, o mundo começou a notar. 2 meninas a viram na rua e cochicharam. Parece roupa de grife. Quem será que fez? Helena ouviu e sentiu algo florescer. Algo que Ícaro tentou matar. O brilho, o valor, a capacidade, a presença. Tudo aquilo que ele disse que ela nunca teria, estava renascendo ali, ponto por ponto, como tecido sendo reconstruído com cuidado. E essa chama, essa pequena, poderosa chama, seria a base da mulher vitoriosa que agora esperava Ícaro entrar pela porta de sua mansão. A chama que transformou dor em destino. A chama que faria do encontro deles algo impossível de esquecer. Inspirou o cheiro ainda recente da linha que Helena tinha usado naquela manhã. E então falou. Quem fez isso? Helena engoliu seco. Eu. Mas não está pronto. É só um teste. A idosa virou o rosto devagar, avaliando Helena de cima a baixo, não com julgamento, mas com reconhecimento. Teste. Minha filha, isso aqui é talento. É coisa de alma. Isso não se aprende. Isso nasce. Isso cresce. Helena ficou imóvel. Ninguém nunca tinha falado daquele jeito com ela. Ninguém nunca tinha olhado para ela sem vê-la como pequena. A senhora continuou, passando a mão pelos retalhos. Você tem algo raro, algo que não aparece todos os dias, e algo que, se for guiado da forma certa, pode mudar sua vida inteira. Helena deu um passo atrás. Eu só costuro porque me acalma. Não acho que... Não ache. A idosa interrompeu com firmeza. Sinta. Você foi feita para isso. Está na sua mão, está na sua dor. Está nas cores que escolhe sem sequer perceber. Os olhos de Helena começaram a marejar, não de tristeza, mas de um tipo de esperança que ela nem lembrava como era sentir. Quem é a senhora? Ela perguntou, quase sussurrando. A idosa sorriu de canto. Vera Matos. Investi 40 anos no mundo da moda. Já vi impérios nascerem e ruírem. Já vi talentos brilharem e sumirem. Mas algo assim, ela apontou para o vestido. Algo assim eu não via há muito tempo. O coração de Helena disparou. Vera caminhou até a porta, a chuva já quase cessando. Se quiser aprender, se quiser crescer, se quiser deixar para trás tudo o que te disseram que você não podia ser, me procure. Ela deixou um cartão sobre a mesa. Simples, elegante, com um nome que Helena só via em revistas. Antes de sair, Vera olhou para ela uma última vez. A vida te derrubou, menina, mas eu estou vendo daqui. Você ainda não descobriu até onde pode subir. A porta se fechou. O silêncio encheu a sala. E então Helena olhou para o cartão. Olhou para o vestido. Olhou para suas próprias mãos. As mesmas que Ícaro disse que nunca construiriam nada. E pela primeira vez, desde o divórcio, ela sentiu que o destino estava oferecendo um portal, uma chance real, um caminho novo. Um caminho que não dependia de Ícaro, nem de dor, nem de migalhas de afeto. Era só dela. E ela deu o primeiro passo, porque foi naquele encontro, inesperado, improvável, quase sobrenatural, que a história de Helena mudou para sempre. Foi o dia em que o mundo finalmente sussurrou para ela o que Ícaro tentou calar. Você nasceu para vencer. E essa frase ecoou como o oposto perfeito daquele passado cruel. A luz que a tiraria das sombras. A primeira porta aberta para o topo, que Ícaro jurou que ela nunca alcançaria. Helena acordou no dia seguinte com uma sensação diferente dentro do peito. Não era força, não era confiança, ainda não. Mas havia direção. Pela primeira vez em muito tempo, ela havia sentido um gosto pequeno, quase tímido, do que significava se mover. O ateliê improvisado, o vestido de retalhos, o olhar daquela senhora que enxergou nela o que ninguém jamais vira. Tudo aquilo parecia um sinal, um primeiro degrau, um começo. E começos, por menores que fossem, tinham poder.
O problema é que a vida não se transforma de um dia para o outro. E Helena logo descobriu isso da maneira mais amarga. Nas primeiras semanas, tudo parecia difícil demais. A máquina de costura emperrava, as linhas arrebentavam, as ideias surgiam, mas o corpo não acompanhava. Havia dias em que ela olhava para os próprios desenhos e odiava todos. Havia outros em que não conseguia sequer levantar da cama de tão cansada. Cansada de tentar, cansada de fracassar, cansada de precisar se reinventar quando só queria desaparecer. Mas, apesar da dor, algo dentro dela insistia. A cada manhã ela dizia para si mesma, ainda olhando o reflexo cheio de olheiras, só mais um dia. E esse mais um dia virou 2. Depois virou 5. Depois virou semanas inteiras. Aos poucos, as peças começaram a ganhar forma. Cortes mais firmes, linhas mais limpas, cores mais ousadas. Helena começou a se encontrar não apenas no processo, mas no resultado. Ela experimentava cada vestido no próprio corpo, como se estivesse reconstruindo a mulher que um dia acreditou ser pequena. Até que certa tarde, enquanto caminhava pela feira local, onde Dona Vera insistira que ela expusesse suas primeiras peças, algo inesperado aconteceu. Uma menina parou diante do manequim com um vestido amarelo curto, cheio de detalhes artesanais. "Mãe, olha isso, é lindo", disse ela, tocando a barra com o cuidado de quem toca um tesouro. A mãe, uma mulher simples, mediu o preço. Fez uma expressão surpresa. Helena engoliu seco. Sabia que, para muitos, aquela quantia era alta. Era o preço de dias de trabalho. Era o preço do valor que ela queria ensinar a si mesma e ao mundo que suas mãos tinham. A menina insistiu. "Eu nunca vi nada assim. Parece de princesa." A mulher suspirou, olhou outra vez e finalmente respondeu: "Vamos levar. Você merece algo bonito." Helena quase chorou ao fazer a venda, não por causa do dinheiro, mas porque alguém pela primeira vez escolheu algo feito por ela. E assim a primeira peça saiu, depois a segunda, a terceira, e quando percebeu, Helena estava atendendo encomendas, pequenas ainda, modestas, mas reais. Reais como o brilho nos olhos das mulheres que vestiam suas criações. Enquanto costurava, ela lembrava das frases que Ícaro repetia como sentença: "Você não combina com sucesso. Você é pequena. Você nunca vai chegar a lugar nenhum." E em cada ponto da agulha, ela respondia silenciosamente a todas essas frases, porque seu trabalho estava crescendo, sua história estava crescendo, ela estava crescendo, e cada peça vendida era uma resposta à dor, uma afirmação de renascimento. Naquele momento, Helena ainda não era a mulher vitoriosa da mansão luxuosa, ainda não era a grife que a mídia aclamaria, ainda não era a figura impossível de ignorar, mas já estava deixando de ser a mulher que ele destruiu. E isso era só o começo da sua ascensão. Os meses seguintes transformaram a vida de Helena com uma intensidade que poucas pessoas teriam fôlego para acompanhar. O que começou com retalhos, improviso e coragem vacilante, agora tomava forma de destino. Um destino que ela nunca imaginou ser capaz de reivindicar. Dona Vera tornou-se mais do que uma investidora silenciosa. Era mentora, era ponte, era bússola e, principalmente, era a primeira pessoa na vida adulta de Helena que dizia frases como: "Você tem visão, você tem identidade, você tem algo que o mercado precisa." Ninguém nunca tinha dito aquilo a ela. E ouvir doía, mas doía bonito. Com o apoio de Vera, Helena entrou em pequenos eventos regionais. No primeiro desfile, ninguém sabia quem ela era. No segundo, algumas pessoas começaram a comentar. No terceiro, uma jornalista local publicou: "A nova estilista que transforma dor em elegância." Helena leu aquela frase 10 vezes, talvez 20. Era como se finalmente, depois de anos engolindo insultos, alguém tivesse enxergado a alma dela, e não a sombra que Ícaro dizia que ela era. As encomendas aumentaram. As fotos começaram a circular. Uma influenciadora encontrou um dos vestidos nas redes sociais, comprou, usou, e o vídeo viralizou em 3 dias. As encomendas dobraram, triplicaram.
explodiram. Helena passou noites viradas costurando. Dormia 2, 3 horas, mas dormia feliz. Pela primeira vez em anos. Com o dinheiro das primeiras coleções, alugou um espaço pequeno, mas iluminado, para abrir seu primeiro ateliê oficial. Pintou as paredes de branco, colocou plantas, comprou máquinas novas, com a sensação de "eu fiz isso". E quando colocou na porta a placa com o nome que escolhera com tanto cuidado, Helena Matos Atelier, ela chorou. Chorou como quem estava enterrando a mulher que um dia acreditou ser pequena para sempre. A mídia regional começou a chamá-la de promessa, depois de destaque nacional, depois de fenômeno. Ela viajou, assinou contratos, vestiu celebridades, entrou em listas de mulheres que transformaram sua própria história, ganhou prêmios, ganhou aplausos, ganhou respeito, mas acima de tudo ganhou algo que Ícaro sempre dizia que ela jamais teria: presença. Nunca mais alguém conseguiu fazer Helena se sentir invisível. A mansão veio no 3º ano, muito antes do que qualquer previsão otimista sugeria. O imóvel enorme, imponente, de mármore brilhando, tornou-se símbolo de algo que ninguém além dela sabia. Aquela casa não era luxo, era redenção. As visitas guiadas pelos investidores passaram a acontecer ali. Os jantares corporativos também. Ela caminhava pelos corredores como quem reivindica o que sempre foi seu, mesmo quando o mundo dizia que nunca seria. E então veio o convite mais importante da sua carreira, o evento que mudaria tudo. Uma noite de gala com transmissão nacional, celebrando sua 5ª coleção. Seria o auge, o ápice, a consagração. E Helena sabia que aquela noite não seria apenas sobre moda, seria sobre história, sobre dor, sobre revanche emocional, sobre ciclo finalizado. Por isso ela enviou um convite especial, um envelope preto, pesado, com tinta dourada, com uma única frase na carta: "Você deveria ver isso". Era para Ícaro. Não por saudade, não por fraqueza, mas porque, para que a história dela se completasse, o passado precisava assistir. E naquela noite, a noite da ascensão total, ela estaria pronta para o mundo, para o público, para si mesma e para ele. A mulher que um dia ele chamou de pequena, agora era grande demais para caber na memória dele. E sem saber, Ícaro estava a horas de descobrir isso da forma mais dolorosa possível. O salão respirava com Helena. Cada detalhe, os lustres perfeitos, o brilho calculado das superfícies espelhadas, as mesas impecavelmente postas, parecia pulsar no mesmo compasso do coração dela. A festa avançava com elegância, mas dentro dela havia uma tensão fina, elástica, prestes a arrebentar. Porque naquele exato momento, tudo o que ela havia construído, cada ponto costurado, cada lágrima engolida, cada noite sem dormir, convergia para um único fato: ele estava a caminho. O relógio marcava 20h57, e às 21h, Ícaro deveria atravessar aquela porta. Helena caminhava de um grupo a outro, distribuindo sorrisos calculados, mas seus olhos voltavam sempre para a entrada, como ímãs presos à mesma direção. Lucas, assessor, braço direito e único capaz de decifrar as tensões dela, aproximou-se com o tablet em mãos. Todas as fotos já estão em circulação. Sua hashtag está em alta, disse ele tentando soar neutro. Alguma notícia? Ela perguntou sem mover um músculo do rosto. Ainda não. A resposta bateu nela como um pequeno espinho, não porque temesse que ele não viesse, mas porque a espera fazia o passado pulsar forte demais dentro do peito. Marcelo, elegante, polido, dono de um charme ensaiado, se aproximou por trás e segurou sua cintura como quem reivindica território. "Você está tensa", murmurou no ouvido dela. "Ele está vindo, não está?" "O ex?" Helena respirou fundo, mantendo o olhar na porta. "Não importa", disse ela. Marcelo riu, um riso curto, cheio de controle. "Importa sim, você quer que ele veja quem você é agora. Eu conheço esse tipo de necessidade. Não se preocupe, ele vai ver." Era verdade. E isso doía admitir.
A música mudou. O quarteto de cordas deu início a uma melodia mais densa. As conversas diminuíram de volume. O salão inteiro pareceu perceber algo no ar, como se uma presença estivesse prestes a atravessar o ambiente e alterar tudo. Lucas voltou, agora claramente apreensivo. Helena, a segurança informou que um homem pediu para entrar, sem convite visível. Mas quando disseram seu nome, ele pediu para entrar. Helena sentiu o estômago gelar. Não piscou, não respirou, não moveu 1 centímetro. É ele? Perguntou. Lucas assentiu. Acredito que sim. Marcelo, mesmo conversando ao longe, percebeu a mudança no ar e virou o rosto, encarando Helena com uma expressão que misturava interesse e uma irritação velada. Helena ajustou o vestido com um gesto lento. Ergueu o queixo, endireitou os ombros. O momento havia chegado. As portas do salão começaram a se mover. O porteiro posicionou-se. Os convidados reduziram involuntariamente o tom das conversas. Fotógrafos se prepararam. Aquele era o mesmo portal pelo qual Ícaro desaparecera da vida dela 5 anos antes. Agora, seria o portal por onde ele veria tudo que ela construiu, tudo que ele disse que ela nunca teria. O vento frio entrou quando as portas foram abertas, balançando as cortinas de cetim. Uma sombra apareceu na entrada. Alto, curvado, desgastado. Helena prendeu o ar. Ícaro deu um passo, depois outro. A luz finalmente iluminou seu rosto. E Helena sentiu algo inesperado. Não raiva, não medo, mas uma tristeza amarga ao perceber que o homem que a destruiu não era mais o mesmo. Não era forte, não era imponente, não era grande. Era menor, visivelmente cansado, quase quebrado. Marcelo estreitou os olhos, analisando o rival invisível. Helena desceu um degrau, depois outro, até ficar diante dele, 5 anos depois, face a face. Helena, ele disse, a voz fraca, quase um pedido de perdão contido. Ela não respondeu, ainda não. Apenas o encarou. Ícaro parecia buscar, desesperadamente, alguma marca do passado no rosto dela. Alguma brecha que provasse que aquela mulher diante dele era feita da mesma fragilidade que ele um dia viu. Mas Helena tinha mudado. Profundamente, irreversivelmente. Você mudou, ele murmurou. Ela ergueu o queixo. Eu cresci. O impacto da frase atingiu Ícaro como um soco silencioso. Assim, naquele salão brilhando diante de dezenas de testemunhas invisíveis, Helena percebeu. O confronto finalmente havia começado. O silêncio entre os dois parecia tão denso que poderia ser tocado. Ícaro, à frente de Helena, era uma sombra do homem que a deixou. Não havia mais superioridade, nem arrogância, apenas um arrependimento sufocado, quase tímido, que tremia em suas mãos. Mas antes que qualquer palavra pudesse romper aquele instante, um movimento brusco aconteceu atrás deles. Um segurança atravessou o salão com pressa, tentando parecer discreto, mas falhando. Os convidados abriram caminho. A postura dele, rígida, deixava claro. Aquilo era urgente. Ele se aproximou de Helena, inclinou-se ao seu lado e murmurou algo no ouvido dela. Helena empalideceu. O que foi? Ícaro perguntou sem conseguir esconder a inquietação na voz. O segurança estendeu a mão e mostrou um envelope fino, dobrado, com o nome dela escrito na caligrafia de Ícaro. O coração de Helena congelou. Ela pegou o envelope como quem segura algo perigoso, com cuidado, com receio, com a sensação de que aquilo poderia reescrever todo o passado. Eu pedi para entregarem a você, Ícaro murmurou, sem erguer totalmente os olhos. Marcelo, do outro lado do salão, percebeu a movimentação e aproximou-se lentamente, tentando manter a compostura. Seus olhos escureceram ao ver o envelope. Helena abriu o papel. Uma única folha, escrita à mão, dura, dolorosa. A primeira frase arrancou o ar do peito dela. Helena, eu não te deixei porque você era pequena. Eu te deixei porque alguém te queria destruída. Ela sentiu as pernas amolecerem, mas continuou lendo. Recebi uma ameaça. Se eu não te afastasse dos seus sonhos,
Se eu não te fizesse desistir de você, você perderia tudo. Seu emprego, sua dignidade, sua chance de qualquer futuro. Helena piscou atordoada. Quem faria isso? Sussurrou. Ícaro deu um passo. O homem que está ao seu lado agora. A frase caiu como uma bomba no salão. Marcelo congelou. Helena, sem acreditar, leu a continuação. Ele disse que você era uma distração, que você só serviria se fosse vulnerável, e ofereceu dinheiro para que eu te quebrasse por dentro, para que você desistisse dos seus sonhos. Ele queria te moldar, te possuir, não te amar. A mão de Helena começou a tremer. O salão inteiro ficou silencioso. As luzes brilhantes antes pareciam agora cortantes, expostas demais. Ícaro ergueu o rosto, os olhos carregados de culpa. Eu tentei recusar, mas ele ameaçou destruir sua carreira antes mesmo de começar. Disse que manipulava gente no ramo, que tinha contatos, que faria você ser rejeitada em qualquer lugar. Ícaro respirou fundo. Eu fiz o que achei que ia te proteger. Eu errei. E me arrependo todos os dias. Marcelo explodiu num tom agressivo. Helena, isso é uma mentira absurda. Ele quer te confundir. Ele sabe que você está vulnerável. Mas a máscara dele já havia rachado. Helena viu isso. E o salão inteiro também. Ícaro deu um passo à frente, a voz firme pela primeira vez. Ele nunca te amou, Helena. Ele queria te controlar. Eu só queria impedir que ele acabasse com você antes de você brilhar. Marcelo esticou a mão para pegar a carta, mas Helena recuou rapidamente. Ela já tinha entendido. A carta, a ameaça, a manipulação, o divórcio, a dor. Tudo estava conectado. E pela primeira vez desde que Ícaro entrou no salão, Helena teve certeza absoluta de que o passado que ela acreditou durante 5 anos estava quebrado. E algo muito maior, muito mais sombrio, estava prestes a vir à tona. O salão inteiro parecia prender o ar. Helena segurava a carta contra o peito como se aquilo fosse um artefato perigoso. E era. Não havia música, não havia murmúrios. Havia apenas uma tensão afiada o suficiente para cortar vidro. Marcelo deu mais um passo à frente, o rosto dominado por um pânico que ele tentava inutilmente transformar em indignação. Helena, isso é ridículo. Ele levantou a voz, tentando parecer ofendido. Você acredita mesmo em um homem que te destruiu? Um fracassado? Um derrotado? Ícaro não reagiu. Não precisava, porque a força de Marcelo vinha justamente da certeza de que Helena duvidaria de si mesma. Mas pela primeira vez, ela não duvidou. Helena ergueu o olhar. E Marcelo viu, tarde demais, que a mulher diante dele não era uma vítima. Era um veredito. Você me manipulou, Helena disse, sem elevar o volume. Eu? Marcelo riu, mas a risada saiu nervosa, quebrada. Eu te dei tudo. Te dei apoio, te dei estrutura, te dei visibilidade. Você só está onde está por minha causa. A frase ecoou como um tiro. Os convidados recuaram discretamente. Alguns sussurraram. Outros gravaram com os olhos a cena que jamais esqueceriam. Helena não piscou. Você não me deu nada. Sua voz veio gelada, precisa. Você se aproximou de mim quando eu estava vulnerável porque você ajudou a me deixar vulnerável. Você pagou para me quebrar. Marcelo abriu a boca pronto para rebater, mas Ícaro falou primeiro. Eu ainda tenho as mensagens, ele disse firme. As provas, as ameaças, tudo. Marcelo empalideceu. Esse detalhe ele não esperava. Você guardou isso? Ele sibilou. Arrependimento não apaga covardia, Marcelo. Ícaro respondeu. Eu devia ter contado antes, mas hoje não vou esconder mais nada. Marcelo virou-se para Helena, agora desesperado. Helena, você não entende. Eu fiz isso por você. Você era fraca. Você era apagada. Eu te transformei numa mulher poderosa. Helena deu um passo à frente, e o silêncio que se fez foi absoluto. Você não me transformou, ela disse, cada palavra afiada como lâmina. Você só tentou me manter presa o suficiente para que eu acreditasse que dependia de você. Mas eu cresci apesar de você.
não por sua causa. Marcelo tentou se aproximar para tocá-la. Helena levantou a mão imediatamente. Não encoste em mim. 2 seguranças se aproximaram, atentos ao menor gesto dela. Marcelo, enfim, perdeu a máscara por completo. A fúria tomou o lugar da pose. Você é uma ingrata, ele vociferou. Eu fiz sua carreira. Eu te coloquei no topo. Sem mim você volta a ser nada, nada. Helena sorriu. Um sorriso pequeno, perigoso, cheio de domínio. Eu nunca fui nada, ela murmurou. Mas você acabou de mostrar que sempre foi. Ela virou o rosto para os seguranças. Acompanhem o Sr. Marcelo até a saída e avisem a equipe de imprensa que ele não está autorizado a entrar em qualquer evento meu, nem a se aproximar da minha marca, da minha equipe ou da minha vida. Marcelo tentou lutar, tentou argumentar, tentou se soltar. Inútil. Os seguranças o arrastaram pelo salão enquanto ele cuspia insultos que ninguém mais escutava. A porta se fechou atrás dele. E o salão respirou aliviado. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o peso daquele passado finalmente se quebrar, estilhaçando num chão que ela nunca mais pisaria. Devagar, ela olhou para Ícaro. Ele parecia pequeno, vulnerável, arrependido, mas verdadeiro. E ela disse com firmeza, mas sem dureza: agora nós vamos conversar sobre tudo. Mas hoje, Ícaro, hoje eu celebro quem eu sou. Você assiste. Os olhos dele marejaram. Ele assentiu. E pela primeira vez, ela sentiu que tinha controle total da própria história. Helena virou-se. O salão abriu caminho. As luzes seguiram sua nova trajetória. A mulher que um dia ele chamou de pequena, agora ocupava mundos. E naquele instante, tão poderoso quanto silencioso, Helena finalmente entendeu. A vingança nunca foi o fim. A liberdade era. O salão recuperava aos poucos o brilho que havia perdido durante a tempestade emocional. A música voltava a preencher o ar, suave no fundo, como se respeitasse a intensidade do momento que acabara de acontecer. As conversas recomeçavam lentamente, mas todos, absolutamente todos, ainda lançavam olhares discretos para Helena. Ela estava de pé no centro do salão, mas pela primeira vez naquela noite, sentiu-se realmente leve. O peso de 5 anos tinha finalmente se desfeito. A pressão nos ombros, o nó na garganta, o fantasma da frase que a perseguia desde o divórcio, tudo tinha sido arrancado. Não pela presença de Ícaro, não pela expulsão de Marcelo, mas pela verdade que enfim tinha vindo à superfície. Ícaro permanecia alguns passos atrás, imóvel, quase sem respirar. Ele parecia não saber se podia se aproximar. Parecia esperar uma autorização silenciosa. Helena virou-se lentamente e seus olhos encontraram os dele. Ele estava destruído pela culpa, mas havia algo mais profundo ali. Algo que ele não ousou nomear, nem ela permitiria que ele nomeasse. Não agora. Ela caminhou até ele devagar. As pessoas criaram um corredor invisível enquanto ela se aproximava. Quando parou diante dele, Ícaro manteve a cabeça baixa, como alguém que teme olhar diretamente para o sol. Helena, ele começou, a voz quebrada, mas ela ergueu a mão pedindo silêncio. Não hoje. Ele fechou os olhos entendendo, aceitando. Eu só quero que você saiba. Ícaro tentou dizer, mas a voz falhou. Eu nunca quis te destruir. Eu achei que estava te protegendo. Eu achei que estava salvando o seu futuro. Helena respirou fundo. Você não confiou em mim para decidir a minha própria vida. Ela respondeu firme. E isso também foi uma forma de dor. Ícaro engoliu seco, incapaz de responder. Mas eu sei o que é medo, ela continuou. E eu sei que você não fez isso por maldade. Não vou te punir por isso. Mas também não vou romantizar. Ele ergueu o olhar com cuidado, como se temesse o que encontraria. Helena manteve o tom firme, sem agressão. Você é parte da minha história, mas não é mais a bússola da minha vida. Ícaro assentiu, devagar, aceitando a sentença que ele mesmo ajudou a escrever. Eu só peço, ele disse, a voz quase um sussurro, que você permita que eu exista ao menos no seu horizonte. Nem que seja de longe, nem que seja como alguém que quer reparar o que estragou.
Helena segurou o ar. Aquela era uma frase que ela jamais imaginou ouvir dele. Tardio demais, doloroso demais, mas verdadeiro. Ela deu um meio passo para trás, não de rejeição, mas de limite. Não prometo nada, Ícaro, ela disse. Mas também não vou fechar a porta. Não ainda. Ele pareceu murchar de alívio. Helena então virou-se para o salão. Era a anfitriã, a mulher do momento, a estrela da noite. E quando ela voltou a caminhar, algo magnífico aconteceu. As pessoas aplaudiram. Não um aplauso exagerado, não um aplauso teatral, mas um aplauso íntimo, implícito, feito de respeito genuíno. Era como se cada palma dissesse: você venceu. Helena sorriu. Um sorriso real, não ensaiado. Naquela noite, ela não ganhou Ícaro. Não perdeu Marcelo. Não buscou vingança. Não quis provar nada. Ela se escolheu. Quando chegou ao topo da escadaria, virou-se uma última vez. Ícaro estava lá embaixo, parado, olhando para ela, não como alguém que perdeu, nem como alguém que quer recuperar, mas como alguém que finalmente entendeu. Helena respirou fundo. E então, com a voz leve, mas firme como aço, murmurou: a história não acaba aqui. Ela só mudou de direção. As luzes do salão brilharam, e a noite enfim se fechou sobre a mulher que ele disse que nunca chegaria a lugar algum. Sem saber, ela estava apenas começando. Às vezes, a vida só precisa da verdade para recomeçar. Nos vemos no próximo vídeo.